Está começando mais um episódio do UniLibrasCast. Eu sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras, e hoje você vai descobrir por que 2022 é o ano da Libras. Seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio de 2022. Madison, por que este ano de 2022 é um ano muito importante para a Libras? Nossa, são muitas razões diferentes, né? E particularmente é um ano que eu estou muito empolgado para vivenciar, nosso time da Universidade da Libras, com as novidades que a gente está preparando também. Mas, para além disso, em abril é comemorado o Dia Nacional da Libras. Dia 24 de abril de 2002, foi promulgada a lei que reconhece a Libras como língua brasileira de sinais, um meio legítimo de comunicação pelas comunidades surdas, que envolve tanto as pessoas surdas quanto as pessoas ouvintes que fazem parte das comunidades surdas. E esse ano vai ser comemorado 20 anos de promulgação dessa lei, né? Então, foram muitas conquistas desde 2002 até os dias atuais, e pelas comunidades surdas, muitas novas oportunidades têm surgido na área também. As pessoas que já estão preparadas, elas têm gerado grande impacto para as comunidades surdas, ajudado de várias formas, trabalhado em várias frentes diferentes, e isso é fantástico. E esse ano ele traz em si mesmo, também por causa da comemoração, a gente já começou esse ano, inclusive, esses últimos dias, 2021, começo de 2022, com a divulgação, por exemplo, de que agora as pessoas surdas têm direito também à redução do IPI na compra de veículos. E isso é uma conquista muito grande para as comunidades surdas, né? E traz a possibilidade, inclusive, de os surdos utilizarem o valor desse desconto também para gerar adaptações que possam ser necessárias para a acessibilidade dos surdos, de outras formas também, inclusive relacionado ao próprio veículo em si, ao trânsito. Então, esse é um ano que promete. E por que eu deveria começar a aprender a Libras em 2022? Quais são as oportunidades que me aguardam? Na verdade, você já deveria era saber a Libras, né? Porque esse tempo todo que a gente está falando de Libras aqui, por exemplo, se desde o primeiro episódio, por exemplo, do UniLibrasCast, quem está vendo aqui a gente agora, já tivesse entrado no método fluente, por exemplo, já estava fluente em Libras há tempo já, né? Então, o que acontece? Cada vez mais pessoas sabem, conhecem um pouco da Libras. E essas pessoas estão em todo quanto é canto, em todo quanto é lugar. Inclusive, muitos donos de empresas, muitas pessoas que trabalham em gerenciamento de pessoas, empresas, faculdades, escolas, cursos mais diversos. Isso vai fazendo com que cada vez mais empresas queiram contratar pessoas surdas ao descobrirem os superpoderes que os surdos têm de concentração, de foco, de concentração, assim, aquela concentração assim fina, de memorização, enfim, de velocidade, agilidade de fazer as coisas. E isso vai fazendo também que, quando a empresa contrata uma pessoa surda, ela precisa de ter alguém ali, pelo menos uma pessoa, que seja fluente na Libras, que esteja ali preparada para receber os funcionários surdos, ou no processo de seleção, ou mesmo processo de recrutamento, né, de treinamento dessas pessoas, e também as pessoas que fazem parte daquele ambiente ali de trabalho. Atualmente, no Brasil, existem centenas, talvez milhares de empresas que já têm surdos que trabalham nessas empresas, só que não tem ninguém ali que é responsável por gerenciar os surdos, por exemplo, por coordenar os surdos. Isso gera muitas limitações e a empresa acaba perdendo a oportunidade de ter um maior engajamento dos surdos ali. Então, é fundamental, em qualquer empresa que seja, ter pessoas fluentes na Libras preparadas para trabalhar com os surdos que já estão ali. Mas, para além disso, no Brasil são mais de 9,7 milhões de surdos, segundo o censo IBGE de 2010. Esse número já deve ter mais do que dobrado, provavelmente, comparando com os censos anteriores. Então, a possibilidade de você estar aí no seu trabalho e aparecer um surdo aí, ou algum lugar que você estiver, é muito grande mesmo. Você tem que estar preparado para atender os surdos. Quantas pessoas trabalham aí com você que sabem a Libras, que estão preparadas realmente? Pouquíssimas pessoas, talvez você não conheça ninguém que saiba a Libras. Então,
O fato de você estar preparado, você saber a Libras, é um diferencial muito grande, um diferencial enorme. Você observar, por exemplo, nas companhias aéreas, todo mundo que está ali, né, que trabalha nessas companhias aéreas, eles têm que saber várias línguas para trabalhar ali, as aeromoças, comissários de bordo, as equipes de atendimento, e todo mundo tem que saber inglês, por exemplo. Muitos têm que saber espanhol, talvez francês. Então, como todo mundo já tem que saber, precisa ter um diferencial. Quantas pessoas ali estão preparadas para atender passageiros surdos, por exemplo? Pouquíssimas pessoas. Então, surdos vivem como estrangeiros dentro do próprio país. Só que isso não é só no aeroporto. Isso é nas lojas, nos shoppings, nas escolas, nas faculdades, qualquer canto. Então, saber a Libras faz com que você tenha um diferencial assim mas tão grande, que é até difícil de mensurar isso. É como se fosse assim, você está preparado para conversar com mais de 10 milhões de brasileiros, que a maioria da população não está preparado, entende? Então, é um diferencial muito grande isso, entende? Isso faz também com que, quando as empresas buscam profissionais para a área da Libras, e elas encontram determinados perfis de pessoas, elas querem saber as outras habilidades que essas pessoas têm. Então, se você, mesmo que você já tenha uma outra formação, uma outra profissão, qualquer área que seja, qualquer profissão que seja, imagina, por exemplo, que você, sei lá, vou dar um exemplo aqui para você ter noção, que você trabalha com vendas, talvez você tenha já habilidades com vendas. Já pensou se você pudesse ensinar os surdos a vender também, ter uma equipe de vendedores surdos na empresa onde você trabalha, ou no seu projeto aí, por exemplo? Quem trabalha com aquelas revistas, por exemplo, de vendas, né? Avon, Munavi, e tantas outras redes assim também. Às vezes você fica tentando recrutar pessoas para sua equipe, né? Para sua rede. E a dificuldade é muito grande, né? Você vai conversar com as pessoas, elas não querem. Mas os surdos potencialmente querem e não estão aproveitando esse tipo de oportunidade, por exemplo. Então, já pensou quantos surdos poderiam se beneficiar com esses produtos, por exemplo, das revistas? Você pode recrutar surdos para estar com você aí na sua equipe. E até mesmo se você fosse uma costureira que seja, né? Às vezes o surdo quer algo ali, quer uma peça diferente de roupa ali, ou mesmo reparos, e ele não tem alguém que está preparado ali para atender ele, ou mais do que isso. Já parou para pensar que os surdos têm uma grande habilidade visual, que você poderia ensinar os surdos a costurar? Estou dando um exemplo assim, muito simples, mas que é válido para qualquer área, qualquer tipo de conhecimento, qualquer coisa que você faça hoje, que você sabe fazer, que você gosta de fazer, você pode ensinar para pessoas surdas, presencialmente ou online, culinária, fazer bolo, confeitaria, decoração de festa, enfim, a gente poderia passar a semana inteira aqui e não terminaria de listar, eu poderia pegar a lista completa de profissões e listar todas as coisas aqui, e ainda faltaria espaço ainda, sobraria espaço de coisas que a gente poderia elencar que são possibilidades. Então, hoje, 2022, quem está dormindo no ponto e não se preparou ainda com a Libras, ou fica lá catando, aprende um sinalzinho aqui, um sinalzinho ali, está adiando a realização do sonho, não sei para quê, porque a realidade do surdo está aí. Qualquer lugar que você for, você vai encontrar surdos. Mais cedo, tu vai encontrar surdos. Então, na internet, na televisão, as companhias telefônicas contratam pessoas para atendimento em Libras online, virtual, para atender os surdos. Várias lojas já têm feito, até loja de roupa já tem feito isso. Então, os grandes magazines online também, e isso é uma tendência. A Libras não é uma modinha que veio e tal e vai passar daqui a pouco. Não, é crescente. Ela está aí, é uma língua usada no dia a dia por milhões de pessoas no nosso país, surdas, e que são pessoas que estão aí, querem ter acesso e precisam ter acesso às informações no dia a dia. Então, qualquer lugar que você esteja, é uma possibilidade. Ah, mas aqui onde eu moro, ou aqui onde eu trabalho, não tem surdos. Não tem surdos ainda. Talvez os surdos já foram aí, passaram, foi raiva, por não ter ninguém que está preparado para se comunicar com eles. Então, imagina
possibilidade, você trabalha em algum lugar, e aí aquela empresa ali trabalha com tal segmento, e agora ela pode também atender os surdos. Por quê? Porque você aprendeu a Libras, e você pode receber os surdos ali. Então, quem não aprendeu Libras ainda, e está adiando isso, e está achando, não, isso aí é a profissão do futuro, quero te dizer que o futuro já chegou, e a sua oportunidade com a Libras é hoje. Madison, eu gostaria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esse ponto, porque, assim, muitas pessoas que eu já conversei, elas acreditam que a oportunidade de trabalhar com a Libras, de realizar esse sonho com a Libras, é só ser intérprete, né, e aparecer naquela janelinha da televisão. Só que esses dias eu vi que até mesmo um grande banco digital, ele tem atendimento em Libras no chat dele. Como é que está essas oportunidades de trabalho com a Libras hoje? Nossa, nossa. Esse banco aí, ele já trabalha, já tem esse atendimento assim, com a Libras, já tem anos já. Anos, anos, anos. Eu lembro que a gente nem morava na Bahia ainda e já tinha esse tipo de atendimento, já tinha um tipo de acessibilidades que eles promoviam nos caixas eletrônicos. Você vê quão antigo isso é, hein? É, a questão dos intérpretes, né? As pessoas às vezes olham para Libras e acham que todo mundo que sabe Libras ou que vai aprender Libras é intérprete ou tem que ser intérprete. Isso, na verdade, é um mito. Mas por que as pessoas acham isso? Porque pare e pense comigo. Os surdos geralmente não dominam o português. A Libras e o português são duas línguas separadas, independentes uma da outra, né? Então, a maioria dos surdos não domina o português. Por quê? Porque o cérebro do surdo funciona de uma forma diferente, o processamento da linguagem ali acontece de forma diferente, mais visual. E o português é uma língua falada, uma língua oral, né? É uma língua que você precisa do canal da audição e da fala para você se comunicar. Mesmo a escrita é uma representação dos sons da nossa fala, grosso modo, né? Então, para os surdos estarem integrados na sociedade, realmente, é preciso ter pessoas que sejam essa ponte de comunicação entre os surdos e ouvintes e vice-versa. E essa pessoa geralmente é o intérprete de Libras. Só que o que muita gente acaba não percebendo é que a profissão intérprete de Libras ela é muito mais ampla do que parece. Tem muitas outras situações, por exemplo, eu trabalhava coordenando surdos em uma empresa, uma instituição em Belo Horizonte. Lá eu era coordenador intérprete, mas interpretação mesmo eu quase não fazia. O meu momento ali principal mesmo era com surdos, dos setores, às vezes explicando algo, ou seja, eu não estava lidando de forma tão direta, todas as vezes, todos os dias, com interpretação, percebe? Então, a área de atendimento aos surdos, ela é muito maior ainda do que a própria área de tradução e interpretação. Então, existem mas tantas possibilidades diferentes com a Libras, que é difícil até listar isso. Mas, o fato de você saber a Libras e de você saber o português, mesmo que você ainda não tenha assim, se preparado profundamente para ser intérprete, tem muitas oportunidades de atuação, de atendimento online, de atendimento em lojas, atendimento em comércios no geral, atendimento em empresas e vários outros espaços, em que esse atendimento é você e o surdo, entende? Teve uma vez, por exemplo, em que minha mãe, ela já estava fluente na Libras nessa época, aprendeu com a gente, antes da gente ter criado os métodos que hoje existem na Universidade da Libras, como o método Fluente em Libras. Ela, na verdade, foi a minha primeira aluna, né? Desse projeto embrião ainda na época, que depois se tornou o método Fluente em Libras. E a minha mãe já estava fluente em Libras, ela foi chamada para poder aplicar a prova de um antigo exame chamado de ProLibras, percebe? E uma prova, inclusive, que gente que já estava há anos trabalhando com a Libras, muita gente foi reprovada. Minha mãe foi aplicadora da prova. Agora, por que minha mãe foi aplicadora dessa prova? Porque ela era intérprete? Não. Ela era fluente, entende? Ela estava preparada para receber as pessoas ali.
Então, ela era a pessoa, uma das pessoas, né, dentre outras equipes, que recepcionava os candidatos ao exame, que direcionava a sala, que tirava todas as dúvidas relacionadas ao exame antes da prova começar, entende? Então, a Libras abre tantas, mais tantas, mais tantas portas diferentes de atuação, que às vezes as pessoas acham que é somente mais uma coisa, mas não, é o diferencial. Se você parar para pensar, por exemplo, uma pessoa que sabe a Libras, ela tem tantas possibilidades diferentes de atuação profissional, que muitas dessas pessoas começam pelo trabalho voluntário, ou até mesmo elas têm o trabalho delas com a Libras, e tem também trabalhos voluntários. Você vê a quantidade de demanda que existe nessa área. Então, muitos desenvolvem trabalhos sociais, muitas desenvolvem trabalho vinculado a alguma religião, por exemplo, entende? Ou a próprio apoio ou recepção dos surdos, ou mesmo o ensino dos surdos, em alguma religião que seja, como as igrejas cristãs, por exemplo. Então, esses espaços, eles estão aí na sociedade, e o surdo, ele está como estrangeiro dentro do próprio país. Então, você parar para pensar, olha para a sua vida hoje, né? Você parou para pensar o que você veio fazer aqui na Terra, o que você veio fazer, sabe? Tem muita gente que acorda, faz a mesma coisa o dia todo e tal, chega em casa e acabou, a vida da pessoa é isso. Falta algo mais, um propósito, fazer algo que realmente vai trazer um impacto na vida de outras pessoas. E a Libras traz justamente essa possibilidade. Por quê? Ao mesmo tempo em que você pode ajudar os surdos por meio da Libras, atendimento, algum lugar que você estiver passando, você encontrou algum surdo, ou no seu trabalho, se você tem algum colega que trabalha de surdo, você quer dar aquela força, ou onde você estuda, por exemplo, às vezes tem um familiar surdo, mas ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de trabalhar com algo que vai fazer total diferença na vida de um surdo. Eu lembro direitinho quando eu comecei a trabalhar como intérprete de Libras. Primeira vez, eu trabalhava numa distribuidora de livros, eu era estoquista lá, eu estava organizando aquelas pilhas de livros e tal, o telefone tocou, e aí uma empresa me chamando, perguntando se eu era intérprete de Libras, qual que era o valor da minha hora de trabalho, e que eles precisavam da minha ajuda para poder interpretar para uma turma de adolescentes surdos, uma vez por semana, na parte da tarde. Isso era um projeto que ia acontecer durante um ano. Aí eu fui lá e tal, e assim, o resumo da história é, eu deixei meu trabalho, que era trabalhar o dia todo, numa coisa que, embora eu gostasse de ter o contato com os livros, li muitos livros, que podia ler os livros que estavam lá também, eu gostava disso, gostava das pessoas que estavam lá, mas eu não gostava do tipo de trabalho que eu fazia. É um trabalho muito chato. Todo dia, o dia inteiro, ficar pegando livro e não tinha fim o negócio, não tinha fim. Eu trabalhava lá de 8 da manhã às 5h48 da tarde. Então, era o dia todo nesse negócio. Às vezes saí até mais tarde de lá. E eu fui trabalhar numa outra coisa, que para mim fez muito mais sentido. Eu passei a trabalhar interpretando para esse grupo de surdos uma vez por semana. Eu ganhava quase o mesmo tanto do que eu ganhava em outro lugar, entende? Mas eu estava ali realmente fazendo algo que fez total diferença na vida daqueles surdos. Levando acesso, levando informação. Eu lembro direitinho de várias perguntas que eles fizeram para a estrutura do curso. Era um curso profissionalizante, porque esses surdos eram terceirizados por essa empresa numa outra contratante, que era um supermercado. Então, durante um ano, eles tiveram formação ali de vários cursos diferentes, de informática, de profissionalização, de higiene pessoal, de sexualidade, de algumas tarefas relacionadas à organização de um escritório, por exemplo, e, enfim, infinidade de coisas, infinidade de coisas. E eu estava ali, eu interpretava isso. Então, anos depois, eu acabei reencontrando com vários surdos desses, né? Na época já estavam casados, já tinham filhos, né? Alguns tinham mudado de cidade, já reencontrei em viagens também, outros coincidiu de trabalharem depois no lugar onde eu coordenava esses outros surdos, alguns anos depois. Então, assim, eu vi a evolução da vida deles, mas mais do que ter visto a evolução da vida deles, eu fiz parte disso. Então, é algo que literalmente não tem preço. A Libras é muito mais do que só uma língua. A Libras abre tantas e tantas e tantas portas, e assim, é uma realização.
Por que é importante estar ciente das oportunidades e tendências na área da Libras? Tem muita gente que acha que Libras é só interpretar em escola, sabe? A pessoa está na década de 90 ainda, anos 2000. A pessoa esquece que o surdo está no Brasil e vive como estrangeiro, sabe? Dentro do próprio país, isso é um absurdo. Então, muita gente acha que Libras é só escola, sabe? Não tem nada contra isso, não. É uma oportunidade. Você parar para pensar, por exemplo, vários membros aqui da Universidade da Libras, membros do método Fluente em Libras, Adriana, por exemplo. A Adriana Zanotti, lá de Ouro Branco, em Minas Gerais, ela, professora, psicopedagoga, já estava há mais de 20 anos, se eu não me engano, 22 anos, ela estava tentando aprender a Libras, já tinha feito cursinho, com livro, apostila, curso, pós-graduação de várias coisas diferentes relacionadas a Libras também. Enfim, já tinha feito curso com todo lugar que você imaginar. E o sonho dela era poder, tipo assim, ela não queria ser intérprete de Libras. Nunca quis. Nunca quis. O sonho dela mesmo era poder prestar atendimento psicopedagógico aos surdos, a crianças surdas. Entende? Então, chegou um ponto, depois de tentar tantas e tantas vezes, que a Adriana estava quase desistindo já da Libras, sabe? Desistindo. Mas ela resolveu, mais uma vez, tentar. Foi aí que ela conheceu o método Fluente em Libras, ela entrou, participou do método Fluente em Libras, aplicou, foi acompanhada pelo nosso time e por mim também. E o que aconteceu? A Adriana depois ela mandou foto pra gente. Você pode procurar aqui no nosso canal do YouTube, inclusive, Adriana Zanotti, e aí você vai encontrar esse vídeo dela, e ela mostrando, ela falando ali em Libras, toda empolgada e tal, ela mostrando os alunos dela, ela ensinando, sabe? Quando ela mandou isso pra gente, ela falou assim, eu tô realizada agora, sabe? Realizada. Ela achava que ela não ia conseguir, sabe? Porque já tinha tantos e tantos. Sabe o que é você ter um sonho há mais de 22 anos? Mais de 22 anos. Então, antes mesmo de existir lei de Libras, ela já estava tentando aprender, sabe? Tentando aprender. Então, quando ela mandou para a gente a foto dela ali acompanhando os alunos surdos, tendo esse contato com os surdos ali, e fazendo a diferença, né? Ter esse atendimento direto ali com as atividades que ela mesma foi criando ali para atender as crianças surdas, foi a realização de um sonho. Mas ela se empolgou tanto com isso que ela acabou resolvendo ajudar na igreja dela como voluntária na área de interpretação. Olha que interessante. E os surdos lá, assim, vidrados, prestando atenção, né? Então, se você parar para observar, a Adriana não é um caso isolado, né? Você pega, por exemplo, a Andresa Abreu. A Andresa Abreu, ela estava tentando aprender a Libras, assim, o desejo dela realmente com a Libras era estar preparada para criar um grupo, assim, ajudar em alguma coisa na igreja dela com os surdos, né? E aí, nesse processo, o que aconteceu? Ela estava passando por um período, assim, muito desafiador na vida dela, até mesmo de depressão, e aí a grande superação. Ela se tornou fluente em Libras, ela passou a ter um grupo de estudo bíblico na casa dela com os surdos, o marido dela deu total apoio nesse processo, né? E aí, um tempo depois, eu fiz contato com ela e tal, adivinha, ela estava trabalhando como intérprete, mas não estava trabalhando intérprete em sala de aula de escola regular, ela estava interpretando cursos profissionalizantes numa instituição nacional. Já parou para pensar nisso? Da área de informática, é um negócio extremamente técnico. Então, quando eu digo que a Libras abre portas, é porque é real, é concreto. Agora, não foi por acaso que a Adriana teve esses resultados. Não foi por acaso que ela realizou o sonho dela. Não foi por acaso que a Andresa realizou o sonho dela. E mais do que isso, ela foi curada da depressão. Mais do que isso, ela conseguiu até um trabalho que era algo que ela nem imaginava que ela ia fazer na vida dela, entende? E mais do que isso, a realização, porque não é qualquer público, é um público surdo, um público que está aí, que faz parte, que é nossa gente, nosso povo brasileiro, e que precisa de ter acesso às informações. Então, imagina a realização. O John, a primeira vez que ele, John Clayton, né? A primeira vez que ele ouviu falar da Libras, ele estava conversando com um amigo dele,
amigo dele foi e mencionou Libras. Aí, o que é isso? Aí o amigo dele falou, a língua que os surdos usam para comunicar. O John, na hora, ele sacou, eu preciso aprender isso, sabe? O John disse que ele não sabia explicar o porquê, né? Tem vídeo dele aqui no nosso canal também, John, eu conversando com ele em Libras, inclusive com ele, com a Andresa, com vários outros alunos nossos também. Então, o John disse que ele não sabia o porquê, mas que ele se sentiu assim tocado, né, de que aquilo fazia todo sentido para ele aprender a se comunicar com o surdo. Ele não sabia como, mas ele sabia que aquilo ali fazia todo sentido para ele. E aí ele foi tentar aprender sozinho. Ele fez lista de sinais, foi assistindo vídeo no YouTube, fazendo listinha lá de sinais e tal. Foi fazer uma banca avaliativa para intérprete. Ele queria trabalhar como intérprete em escola. Passou foi vergonha lá, porque tipo, ele achava que ele sabia Libras e não conseguiu, sabe? E aí foi engraçado, porque depois, aí ele descobriu o método Fluente em Libras, entrou, antes de terminar o método Fluente em Libras, ele foi lá, fez a mesma prova e foi aprovado. Por quê? Porque ele já estava fluente na Libras. Na verdade, teve outras pessoas lá que tinham feito a primeira banca, que estavam lá de novo fazer a segunda banca, e que foram conversar com ele pedindo dica, porque viu que realmente ele estava preparado. Então, assim, a Libras, ela é muito mais do que a oportunidade do trabalho, ela é muito mais do que a oportunidade de realizar um projeto com surdos voluntariamente, ou de apoio, ou ajudar os surdos no dia a dia. É a realização de um sonho, de você estar preparado realmente para se comunicar com o surdo. É a realização de um sonho. Madison, eu captei que aprender a Libras é uma grande oportunidade para mim, só que eu fico com a seguinte dúvida: se eu consigo, se eu tenho a capacidade de também me tornar fluente em Libras, porque eu acho algo muito difícil. A Libras é a língua mais fácil de aprender e pode ser a língua mais difícil de aprender. Isso só depende de uma coisa, se você está seguindo um método que funciona. Só isso. Por quê? Para e pensa comigo. A Libras é uma língua. É uma língua e é uma língua natural, ou seja, ela surgiu de forma natural, através do contato de um surdo com o outro, assim como as línguas orais surgiram do contato de uma pessoa ouvinte com outra, que foi conversando e a língua foi surgindo. É um longo processo, isso já falei em outros episódios, em outros vídeos aqui no canal também, mas aí tem uma questão que é o seguinte: o surdo, por ele precisar, ele ter essa dinâmica diferente de comunicação por meio da Libras, a Libras tem umas características especiais que fazem com que ela se torne uma língua muito visual. Por exemplo, esse sinal aqui de casa, né, ele vem de aqueles telhados antigos, coloniais, né? Aqui está uma parte do telhado, aqui outra parte do outro telhado, está aqui a casa. Né? Porta, está aqui a parede, né? E aqui a porta é aquilo que você abre assim. Aí ela está aberta aqui, olha que interessante. A porta está aberta. Se for daquela porta que abre, que você pega assim, você abre as duas, né? Ela abre assim, olha. Se for uma porta de correr, é assim. Percebe? A porta de correr. Se for uma janela, por exemplo, aí tem várias formas para janela, né? Mas poderia ser assim, por exemplo, que é a forma como você chega lá, você se apoia na janela assim, né? Ou um parapeito também poderia ser feito dessa forma, né? Aí você vai abrir a janela, o sinal de abrir a janela é assim, fechar a janela, assim, você vai e fecha ela aqui. Ah, mas parece com porta. Aí depende. Mas se você observar, o que tem em comum em todos esses sinais aqui é uma lógica visual. Então, a Libras é uma língua visual. E se você tem dois olhos, ou pelo menos um deles funciona, e suas articulações do seu corpo funcionam, você pode aprender a Libras. Agora, por que algumas pessoas aprendem a Libras e outras não? A maioria das pessoas que não aprendem a Libras é porque elas já se acostumaram a se comunicar com surdos mais ou menos, a saber mais ou menos. Então passa anos e a pessoa está acostumada, ela gosta de dizer que eu estou aprendendo Libras. Agora, parece que algumas pessoas têm medo de aprender a Libras e de um dia saber a Libras, parece que é isso. Eu acho até engraçado isso, porque o fato de você se tornar fluente na Libras não quer dizer que você sabe tudo da Libras.
Na verdade, você continua se desenvolvendo cada vez mais, porque a Libras é um universo apaixonante, é uma língua apaixonante. Então, você vai se aprofundando, você quer se desenvolver cada vez mais na Libras. Agora, o que faz com que qualquer pessoa se torne capaz de aprender a Libras, de se desenvolver na Libras, é um fato básico para todas as pessoas. Todo mundo tem a capacidade de aprender a Libras, porque a Libras é uma língua. E o cérebro humano, ele tem cognição linguística. Todas as pessoas têm isso. Você já nasceu com a habilidade de aprender quantas línguas, quantos idiomas você quiser. Entende? Mas eu, você e todo mundo passou por um sistema de escola pública ou às vezes particular, em que você fica lá por anos e anos e anos tentando aprender inglês na escola, sai de lá e às vezes não sabe nem conjugar o verbo to be. Entende? Isso faz com que as pessoas achem que aprender uma língua é difícil, que é um negócio difícil, que é complicado e tal. O grande segredo para você aprender a Libras é seguir um método que funciona. Como é que você sabe que o método funciona? Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Então, você, para aqui, por exemplo, nosso canal aqui, se você procurar aí agradecimentos ou depoimentos, você vai encontrar aqui depoimentos, método fluente em Libras, por exemplo, vai encontrar lá dezenas, centenas de pessoas ali sinalizando em Libras. Pessoas ouvintes que aprenderam a Libras, muitas delas do zero. Você vai conhecer a história do John, da Andresa, da Ana Cristina, da Rosenilda e de tantas outras pessoas que antes sabiam nada de Libras e hoje são fluentes na Libras. E todas elas começaram do mesmo lugar em comum, o desejo de querer aprender. E foram lá, acreditaram no método e foram seguindo passo a passo e tendo nosso acompanhamento para isso. Já que este ano de 2022 é tão especial para a Libras, o que a Universidade da Libras está preparando para este ano? Nossa, eu realmente gostaria de dizer tudo, sabe? Mas eu não posso. Não posso. Vamos lá, o que eu posso adiantar do que a gente está preparando para esse ano? Ah, sim. Essas últimas semanas, eu tenho trabalhado bastante com o nosso time de desenvolvimento da Universidade da Libras, nosso time de acompanhamento, né, de suporte, acompanhamento e cuidado, né, com os membros da Universidade da Libras, no desenvolvimento de um novo campus virtual, né, nova área de membros. Para quem é nosso aluno, para quem é membro, né, da Universidade da Libras, já sabe que a gente sempre primou por ter o próprio sistema de desenvolvimento, de acompanhamento, e sabe também de quão poderoso é ser acompanhado passo a passo, né? Então, já tem, desde o ano passado, 2021, a gente já estava refletindo várias coisas, testando possibilidades e tudo mais, e a gente chegou à conclusão que a melhor forma era desenvolver um sistema próprio de área de membros. Então, tanto de gente aí que diz, a gente tem um sistema próprio e tal, e você vai olhar lá, é sistema de plataforma de pagamento, né? E as plataformas de pagamento, elas são muito boas, são seguras, né, como plataforma de pagamento, mas definitivamente elas não sabem criar área de membros. Se você já comprou algum curso que está dentro de plataforma de curso, que é dessas plataformas de pagamento, já deve ter passado raiva várias vezes aí, porque os negócios não funcionam, né? Então, já tem anos que a gente utilizava plataformas híbridas, né? A plataforma baseada em sistema de WordPress, junto com outras ferramentas e tal. Sempre deu muito trabalho para o nosso time utilizar essas plataformas. Os alunos gostam, faz muito bem a experiência de aprendizagem, funciona, tanto é que você viu o resultado aí dos membros, mas a gente gosta de superar os nossos próprios recordes, né? Então, tem vários meses que a gente tem trabalhado intensamente nisso, mais intensamente nessas últimas semanas. Então, ainda esse mês agora, vai ser lançado nosso novo campus virtual dos membros da Universidade da Libras. Vai ser um campus integrado com todos os métodos, então quem é membro de qualquer um dos métodos vai entrar ali, vai ter tudo, um acesso único, com todos os dados ali, seguros, criptografados. Além disso, ali dentro vai ter uma forma também de acompanhamento com o nosso time, uma forma assim mais próxima ainda, né, de contato, de suporte, de orientação. Os membros vão poder também acompanhar de forma mais clara ainda o próprio desenvolvimento dele dentro do método, né? Aquilo que ele já comentou ali também.
Tem algumas funcionalidades surpresas ainda que a gente está desenvolvendo, que vão ser lançadas aí ao longo dos próximos meses também. Então, essa nova forma de acompanhamento dos membros, nossa, vai ser fantástico, porque o membro vai ter a possibilidade de saber exatamente o progresso que ele está tendo na Libras ali, dentro do método que ele está fazendo. Mais do que isso, ele vai ter a clareza de o momento em que ele está e qual que é o próximo passo que ele vai ter ali dentro do método, entende? E mais do que isso, o próprio sistema do que a gente já está desenvolvendo, mais o nosso time de cuidado com os membros, ele funciona da seguinte forma. A gente tem o cuidado pessoal, então tem pessoas, né, vários perfis diferentes dentro do nosso time que são responsáveis por acompanhar os membros dos métodos, né? Então, a pessoa tem alguma dúvida, faz contato com o nosso time vai orientar de forma precisa, às vezes vai indicar uma aula específica, vai tirar a dúvida de forma específica, às vezes eu mesmo vou lá e gravo um vídeo respondendo, orientando para tirar especificamente aquela dúvida ali. Então, só fica com dúvida quem quer. Quem faz contato, quem busca o suporte, tem todo o cuidado e acompanhamento ali. Só que para isso, atualmente, a gente usa várias outras plataformas, né? Junta uma plataforma com outra. E agora, a gente vai ter a possibilidade de fazer isso de forma integrada. Então, é um outro nível de experiência, né? Então, todos os membros da Universidade da Libras vão ter acesso a esse novo campus virtual. Todos, de forma integrada ali dentro. E todas as novas pessoas que entrarem esse mês agora, os próximos meses, também vão ter acesso exclusivo a esse campus membro. E assim, não tem nada igual. Nada. E o campus, ele tem uma profundidade de desenvolvimento, de leveza, de carregamento das páginas, assim, tão mais claro, tão mais leve, que o nosso time está considerando, inclusive, a possibilidade de que essa ferramenta que nós estamos desenvolvendo para campus virtual da Universidade da Libras, essa ferramenta deveria ser vendida também para outras empresas como ferramenta de cursos, entende? Por quê? Porque é uma experiência integrada de acompanhamento, de suporte, de cuidado, de estudo, enfim. A gente está muito animado com esse projeto e é algo que a gente tem sonhado já há um tempo e vai ser lançado agora esse mês ainda. Tem um outro projeto que a gente já está sonhando com ele, nossa, há quantos anos, sabe? Há quantos anos? E que agora, finalmente, né, esse ano vai ser lançado, né? É um projeto que eu tive a ideia dele, nossa, foi em 2000 e... Olha, deve ter mais de uns 6, 7 anos, talvez mais do que isso, viu? Uau! E assim, é um projeto que eu e Raquel já vimos, quando a gente começou a pesquisar a área da Libras, a área da escrita da língua de sinais, a gente já vislumbrou uma necessidade muito grande que existe na área da Libras, uma lacuna realmente, e que mesmo com tantas empresas surgindo, mesmo tantas coisas novas surgindo, tantas novas tecnologias, ninguém deu conta de desenvolver essa área em específico. Alguns anos atrás a gente tinha começado a desenvolver algo nesse sentido, mas aí depois a gente percebeu que a gente precisava de dar alguns outros passos para que realmente esse projeto fizesse a total diferença que ele tem o potencial de fazer. Para as comunidades surdas, né, os ouvintes que estão aprendendo na Libras, quem já é fluente na Libras, quem quer se aprofundar mais, pesquisadores, linguistas, doutores, e até quem está começando agora e quer aprender alguns sinais para conversar com o surdo ali que é vizinho, sabe, que é parente. Ou mesmo você está em algum lugar, você quer saber exatamente como é que faz determinados sinais, determinadas construções, enfim. A gente está desenvolvendo algo totalmente novo, inédito no Brasil. Eu já pesquisei em outros países também, não existe nada parecido com o que a gente vai lançar esse ano. Então, 2022 promete. Ai, promete. Então, se você ainda não segue a gente aqui, segue, porque promete esse ano, viu? Promete. Então, 2022 ele pode ser o seu ano da Libras também. Pode ser esse ano, o ano em que você vai aprender a Libras para se comunicar com surdos, estar preparado, poder ter esse diferencial para as novas oportunidades, se aprofundar ainda mais na Libras. Você pode contar com a gente para ser o caminho da Libras, para se aprofundar e se desenvolver cada vez mais.
E se você, de alguma forma, gostou desse conteúdo, fez sentido para você, você descobriu algo novo, clique em curtir aqui abaixo, deixe seu comentário para eu saber. Coloque aí também as suas dúvidas sobre a Libras ou o que mais chamou sua atenção. Aperte se inscrever, aperta o botão vermelho lá, se inscreve aqui, badala o sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos exclusivos aqui. Segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você pode acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E aqui, logo abaixo, tem os links para você ter um contato mais próximo com a gente, ou mesmo acessar outros conteúdos, ou mesmo eventos gratuitos que nós temos promovido da Libras. Vai lá!